Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Antes de a gente começar, eu quero dizer que estão abertas as inscrições para a Bet Brasil, que vai acontecer de 23 a 26 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo. Para conferir todas as novidades e acessar a programação completa, é só acessar nosso site brasil.petshow.com. Bom, nesse episódio vamos falar sobre a participação feminina no mercado de trabalho em posições de liderança, especialmente na área da educação. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a Vanessa Tenório, CEO do Systemic Bilingual. Vanessa, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui hoje, viu? Muito obrigada, Murilo. Obrigada, Beth. O prazer é todo meu. É muito bom estar aqui com você. Eu já estive aqui, Sim. né? É bom estar aqui novamente. Perfeito, a gente tem bastante assunto para conversar hoje, Vanessa. Então, para a Sim. gente começar, gostaria que você contasse um pouquinho como é que foi sua trajetória. Eu sei que você foi empreendedora, é empreendedora, então gostaria de saber um pouquinho sobre a sua caminhada aí nesse universo, especialmente da educação, Vanessa. Bom, a minha caminhada é longa. Eu abri junto com a minha irmã em 85 o nosso primeiro negócio, que é a System Idiomas, né? Que fica em Maceió. Nós abrimos a escola com apenas 45 alunos. E na trajetória, e com uma marca que nós criamos, né, desconhecida absolutamente do público, e fizemos uma trajetória interessante, né, de sucesso, porque hoje a System é a maior escola de idiomas de Alagoas, né, e com um tamanho considerável. E, além da System, durante esses anos, nós abrimos também uma agência de turismo, mais para levar alunos para estudar fora, né, era muito voltada para isso. Criamos até um produto, né, nos Estados Unidos e levamos milhares de adolescentes para lá, para estudar inglês, né, Sim. e para conhecer, para vivenciar, na verdade, a cultura americana. E depois nós criamos, quer dizer, tivemos que abrir a editora, porque criamos o método Systemic, Sim. que nasceu dentro da System, né? E aí, o que nós fizemos? Com aquele método, a gente precisava criar o material. E aí, não existia material para se usar, né? É, e mesmo hoje, nós não teríamos afinidade, né, com algum material pela peculiaridade do método. Então, tivemos que desenvolver todo o material para encontrar isso daí. Mas, recentemente, nós fizemos isso foi em 2002, a criação do Systemic, da editora, né, consequentemente. Então, recentemente nós fizemos, recentemente, não, já faz uns 2 anos e meio, nós fizemos um movimento, né, de M&A e vendemos uma boa parte da empresa, e trocamos a outra parte em ações do grupo, um grupo muito interessante, que tem um alinhamento de valores com a gente, foca em qualidade do mesmo jeito que nós, e apesar de termos sido procurados durante muitos anos, por grandes grupos, somente nessa vez é que nós vimos esse alinhamento, né? E aí entendemos que poderíamos continuar fazendo qualidade em educação. Não é em todo lugar que a gente acha esse espaço, né? Então, é, recentemente, nós acabamos a nossa obrigação contratual de estar à frente da empresa, esse tempo passou, né? E a minha irmã já não quis mais estar à frente da execução, porque ela está se dedicando bastante justamente ao programa nos Estados Unidos, então não existia como, né, fazer as duas coisas, e, e eu fiquei esperando para ver se, claro, os sócios, né, iriam querer que eu continuasse. E quiseram, né? Quiseram que eu continuasse. Então, essa foi a história, como eu posso contar a história de como eu virei CEO da empresa que eu criei, que antes tinha duas diretoras, né, que éramos nós duas. Então, esse cargo de executiva, cargo de liderança, liderar sempre foi a nossa
nossa realidade, né, nessa trajetória de empreendedorismo, né? Empreendedorismo. Mas uma coisa é você ser dono da sua própria empresa. A outra coisa é você ter vários sócios, né? E você ser apontado para ser o executivo-chefe ali da, da, da empresa, tendo que, claro, prestar conta ao conselho, prestar conta aos outros diretores. Então, é uma situação bastante diferente, que, aliás, para mim, está sendo, né, um grande aprendizado. Eu gosto muito de aprender, então eu estou confortável nessa posição de estar aprendendo, de estar prestando contas, né, e de estar liderando de um outro ponto, de um outro lugar, né? E é bem interessante isso, muito interessante. E é uma Então, novidade também na sua carreira, né, Vanessa, essa questão. muito, Esse, totalmente sempre a novidade. empreendedora que É, está em outra posição. é isso. E aí, pegando um Mas gancho nessa questão que você trouxe, da questão da liderança, né, que você sempre foi habitual na sua carreira, mas, assim, pensando em habilidades de um líder, né, o que você considera importante que um líder tenha hoje, e também, especialmente, pensando na área de educação, né, quais habilidades, soft skills são importantes para uma pessoa liderar e gerir um grupo, digamos assim? olha, eu acho que fundamental é você saber lidar com pessoas, Sim. né? Saber ouvi-las, saber identificar, né, eh, quando elas precisam de ajuda, quando elas precisam de desenvolvimento, e fazer isso de uma maneira leve. Eu acho que uma liderança que consegue manter o ambiente leve é fundamental para que as pessoas, especialmente hoje, não está fácil esse nosso mundo, está bem difícil, né, em termos de desafios para todas as pessoas, todos os seres humanos, de uma forma geral, estão passando por muitos desafios. O mundo está mudando numa velocidade muito grande que tem um impacto nos nossos cérebros, na verdade, e na nossa saúde mental, na nossa saúde física. Então, são tempos bastante desafiadores. Sim. Isso significa que essa sutileza é muito mais necessária, né? Então, eu acho que essa é a primeira, para mim, para a liderança, essa é a primeira coisa, a coisa mais importante. E essa liderança, desculpa, Vanessa, essa liderança humanizada é um assunto cada vez mais importante, né? Acho que não tem mais espaço para aquela liderança vertical, digamos assim, né? Que um manda e o outro obedece, que não escuta, que não tem uma troca, né? Isso, porque as pessoas também estão cada vez mais se posicionando e não aceitando qualquer coisa, né? As pessoas querem saber os porquês das coisas, por que que eu tenho que fazer isso, né? A que isso vai me levar? Então, elas estão cada vez mais críticas em relação a isso, né? A sua própria realidade, a sua própria vida. Isso levado ao extremo também não é uma coisa boa, porque você acaba ficando confuso o que é que você quer da vida, né? De qualquer forma, seja num caso ou no outro, a liderança, nesse sentido, tem que ser cada vez mais delicada no sentido de cuidar de pessoas, né? Eh, eu uso a palavra delicada não para ligar a mulher ao feminino, não é isso. Ou ser contrário ao masculino, não é nada disso. É delicada no sentido das relações, né? Então, as relações precisam estar muito equilibradas. E eu acho que esse papel do líder é fundamental, é equilibrar essas relações na empresa. As empresas são feitas de pessoas, né? E pessoas que estão cada vez mais sendo cobradas de pensar, de olhar criticamente para as coisas, de tomar decisões, de colaborar, de ser criativo. Então, uma série de desafios e de demandas das empresas que, por outro lado, exige justamente que você, como líder, consiga orquestrar essas skills, né? Porque para orquestrar isso aí não é simples, não é fácil. Agora, quando se trata da área de educação, então isso é majorado. Por quê?
porque você tem gente 360 graus, né? Então, você tem as pessoas que você lidera ali, seja na escola, seja em outra empresa relacionada à educação, como é a minha. Você tem o pai, o aluno, o professor, minimamente. E tem a sociedade, porque, de uma forma geral, porque a sociedade está, claro, olhando para o que acontece na educação, porque isso atinge todo mundo, né? A maneira como um país conduz a educação desemboca, no fim, na vida de todo mundo, né? Inclusive das empresas, ou talvez principalmente porque as empresas precisam de pessoas bem formadas. E se isso não acontece de um modo geral, como é o caso do nosso país, né? A gente tem 80% de escolas públicas e a gente vê que tem um déficit ali na formação dos estudantes, né? Então, isso quer dizer que a educação, assim como saúde, talvez seja a única, o único outro setor bastante análogo em termos de impacto na vida das pessoas, né? É, e isso aí, a questão da liderança humanizada, ela é mais ainda necessária, porque você tem pessoas ao redor, em todos os ângulos que você olhar. Então, isso aí é bem, bem, bem importante. Acho que é fundamental, na verdade, né? Sim, claro. E como você vê o espaço de mulheres hoje em dia em posições de liderança, Vanessa? Isso é num processo tímido ainda? Isso tem evoluído? Como você enxerga essa questão específica? Olha, é curioso, porque a educação tem muitas mulheres, né? Então, mulheres professoras, mulheres diretoras, mulheres coordenadoras, tem muitas mulheres na área da educação. No entanto, o que a gente vê? Esse movimento que vem acontecendo no Brasil, de grandes grupos comprarem escolas, grandes grupos comprarem até empresas, né, como a minha, você percebe que quando se fala de gestão, em geral, esses grupos trazem homens. Homens que não são da educação, né? Que são da gestão de outros tipos de empresa, indústrias, inclusive, né? Coisas assim que não têm absolutamente nada a ver com a educação. Então, eu acho que isso aí traz um efeito colateral negativo. Não o fato de serem homens, simplesmente, o fato de serem pessoas que não são da área da educação originalmente e não se desenvolveram nessa área, né? São pessoas que têm uma formação eminentemente administrativa, gerencial. Então, isso não vejo isso com bons olhos, porque dificilmente uma pessoa que não é de uma determinada área, especialmente uma área com essas características da educação, vai conseguir entender o suficiente para tomar decisões, para fazer avaliações, né? Então, isso é um fator complicador. Eu acho que é um fator complicador e sério. Tem uma pesquisadora chamada Amanda Goodall. Não sei se ela é americana, canadense, enfim. O que ela diz? Ela estuda liderança, e o que ela fala? Ela fala que os melhores líderes, de acordo com as pesquisas dela, são aqueles líderes que dominam o core business, dominam o negócio em si, a área do negócio. E por quê? Justamente porque são decisões mais embasadas, são avaliações de pessoas com é, muito mais consistência, né? E a possibilidade de você mentorar pessoas, porque líderes também mentoram, né? Espera-se isso de um líder, que você dê direção às pessoas, né? Como é que você vai dar direção às pessoas numa área que você não entende, né? Então, não se trata de um comércio, não se trata de um
né? Trata-se, ok, de uma empresa privada ou não, porque isso também acontece em outras áreas, né? Em áreas públicas, gestores que não são da área, mas você não pode, você não consegue, se você não for dessa área, fazer tudo isso acontecer, como está comprovado por pesquisas desse tipo, né, desse nível da Amanda. Então, isso aí é uma coisa interessante para se olhar, principalmente porque exatamente agora o Brasil, já há muitos anos, o Brasil vem passando por por, assim, esse impacto, né, na educação, de uma forma geral, né, na educação pública também, porque existem serviços e produtos que são fornecidos para a educação pública. Sim. Então, eu acho que é delicado, a área é delicada e merece um olhar também, assim, mais crítico, né, mais posicionado, É, para que a gente tenha evoluções. isso que eu queria te perguntar, Vanessa. É possível a gente reverter esse cenário, né? E ter mais pessoas que têm conhecimento da área em posições de liderança? Como iniciar isso? Como fazer isso? Olha, eu acho que é possível sim, eu acho que as pessoas que continuam na área e são da área têm Sim, uma responsabilidade grande de se posicionar e de até mostrar isso, sim, né? Porque isso tem um impacto muito grande lá na ponta, que é o que é importante para a vida, para o país, para as pessoas, né? Isso é muito. Mas, de qualquer forma, eu venho falando o seguinte: as pessoas que são da área da educação, mas que têm, originalmente, elas são ou pedagogas ou têm alguma licenciatura, elas precisam buscar uma formação robusta em gestão. Elas precisam ter um olhar mais analítico, né? Então, isso é crucial. E eu acho que é isso que as pessoas precisam fazer para que haja um crescimento, né, dentro dessas pessoas nas áreas de liderança. sim. Então, eu acho que é fundamental que as pessoas tenham essa formação, porque você não pode ter um olhar exclusivamente pedagógico. Uhum, Você precisa unir o olhar pedagógico, uhum, né, e esse olhar de negócio, esse olhar de gestão, ainda que seja público, a coisa, ok, não visa o lucro, mas visa a eficiência, né? E a eficiência, ela vem com algumas ferramentas, alguns conceitos que são fato de gestão, né? Então, eu acho que essas. Mas isso, se as pessoas quiserem, se dispuserem a fazer, elas fazem. É possível, né? sim. Como também as pessoas que são da área puramente de gestão, elas precisam se inteirar Uhum, da questão da educação. Elas precisam ter formação nisso também. Então, é possível melhorar, mas é preciso haver esse balanço, independente da origem da pessoa, é preciso haver esse balanço de conhecimentos, de saberes que são importantes ou fundamentais para que a coisa ande e leve ao resultado, a um resultado positivo, um resultado que nos leve para frente, né, em termos de qualidade. sim. E até aproveitando esse assunto, Vanessa, para as mulheres que estão em busca de cargos de liderança, especialmente dentro da área de educação, tá? Quais dicas, recomendações, digamos assim, você daria para essas pessoas que estão em busca desses cargos de liderança? Olha, eu acho que isso que eu acabei de falar é o mais importante, é Sim. você ter uma formação sólida na Uhum, área de gestão. uhum, Então, você hoje, né, quando você estuda gestão, você estuda como lidar com pessoas, você estuda uma série de coisas, né, processos, principalmente, porque uma das coisas mais importantes na empresa são os processos. uhum, sim. E agora que eles são extremamente digitalizados para buscar essa eficiência, né, você também precisa olhar para a tecnologia, não tem como fugir dela.
Uhum. Não tem. E um gestor, aí é que não dá para fugir mesmo. Então, você tem que olhar para a tecnologia, você tem que olhar para essa coisa da gestão como um todo, né? E para conseguir liderar pessoas que façam os processos funcionarem de maneira otimizada e que façam o ambiente se tornar um ambiente propício Uhum. para as pessoas, para que as pessoas trabalhem de uma forma tranquila, né? De uma forma que não as leve a problemas sérios de cabeça, né? Problemas sérios que estão aí aos montes, aí a gente vendo. Sim, Além disso, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Então, se você não gosta do que você faz, se você não tem um ambiente positivo, você vai acabar adoecendo, né? e aí Ao é uma longo questão também que a gente entra, né, em situações de trabalho. Hoje em dia o trabalho está muito atrelado à nossa vida, né? A gente às vezes passa mais tempo no trabalho do que com a nossa família. Então a gente ter muito, uma relação mais humanizada, assim, mais confortável, impacta diretamente na nossa saúde também, né, Vanessa? totalmente, totalmente. Então, esse impacto na saúde, eh, a gente tem estudos já aí Uhum, sim. mostrando. Mas sempre houve esse impacto. É que Uhum. agora a população é muito maior, os meios de comunicação, ou a internet, as mídias, de uma forma geral, né? A gente tem informação por segundo, aí quanto de informação por segundo? Então, as informações chegam a gente, né? Mas com as duas coisas, o trabalho fazendo cada vez parte mais da sua vida e o mundo girando nessa velocidade é uma combinação explosiva. Combinação explosiva, porque É, você até o seu cérebro aprender a lidar com isso de uma maneira, né, que não lhe altere os hormônios do estresse, leva um tempo. sim. E você precisa atuar nisso, né? Uhum. E pensando a longo prazo, Vanessa, que tipo de mudanças, transformações, digamos assim, precisam acontecer para que a gente tenha um futuro de trabalho um pouco mais favorável, um pouco mais humanizado? Toda essa questão que você trouxe inicialmente, né? Que tipo de mudança, iniciativas, da onde a gente pode começar? Acho que essa é a pergunta, da onde a gente pode começar para que a gente tenha mulheres em cargos de liderança, para que a gente tenha um ambiente de trabalho mais favorável? Eu queria deixar essa pergunta para você. Olha, eu sempre achei que as mulheres, pelo histórico, né, pela história da humanidade, elas têm, sempre tiveram, não sei se ainda tem, mas talvez uma boa parte ainda tenha problema de não confiar na sua própria capacidade. Então, se você duvida da sua capacidade, se você acha que outra pessoa vai fazer melhor que você, por que outra pessoa acharia diferente, né? Então, você precisa, por isso que eu valorizo tanto a questão da formação. Tem jeito de você aprender as coisas se você não for estudar, não é? Ou você aprende por experiência, mas experiência sozinha não lhe faz avançar. A experiência lhe faz fazer aquilo que você faz melhor. Mas para você galgar outros degraus, você precisa estudar, você precisa aumentar o seu conhecimento, não tem jeito. Então, isso é fundamental, ok. Fundamental a formação e fundamental que você acredite que você pode. E aí, eu acho que vai havendo ajustes, né, porque você tem que ter esse querer acompanhado de ação. Não adianta você só desejar, você tem que fazer alguma coisa, né, em prol daquilo ali que você quer conseguir. Então, isso é uma coisa. Tem um outro pesquisador de liderança importante também, se chama Amer, Amer Cayce, eu acho, um homem, que ele já olha por outra perspectiva, mas é uma perspectiva bastante interessante. Ele fala que o líder ideal é aquele que balanceia bem humildade e ambição. Humildade no sentido de você ouvir o outro, de você reconhecer que você também tem fraquezas, né? Isso leva a práticas, por exemplo, como feedback de ida e volta, né? Que você ouve o que o seu liderado diz sobre você e o que você poderia fazer melhor para ele. Então,
Esse pesquisador, ele coloca a humildade nesse sentido e coloca a ambição no sentido de você buscar horizontes, porque à medida que você está buscando horizontes, querendo que a sua empresa cresça, o que que você está fazendo também? Abrindo horizontes para quem está com você. Então, essa ambição, ela é necessária para o líder. Por quê? Os liderados, eles precisam entender que aquela pessoa vai conseguir fazer essa abertura para o crescimento dos outros, vai mentorar o crescimento dos outros. Sim. Então, esse balanço é importante, né? Entre humildade e ambição. E o que é que ele diz também? Mulheres são melhores nisso, Sim. nesse balanço, né? Mulheres são melhores nisso, nesse balanço da humildade e da ambição. A humildade tem muito a ver com a questão humana. A ambição, apesar de ter também, mas ela depende muito de você jogar o jogo como ele tem que ser jogado, né? Jogar com as ferramentas e com tudo que a ciência da administração lhe dá, né? Então, esse balanço é melhor feito por mulheres. Portanto, eu acho que a tendência do mundo, pela própria necessidade, porque assim, existe eu acho muito romântico você achar que as coisas vão acontecer só porque é mais justo, é mais. Não, normalmente não é isso. É a necessidade que faz as coisas acontecerem. Então, se a gente tem hoje a necessidade, vai ter cada vez mais de líderes com essa boa dose de humanidade, né? E as mulheres são melhores nisso, segundo a ciência, obviamente vai haver cada vez mais espaço. Agora, elas precisam estar preparadas, bem formadas, para assumir essas posições e não agirem com a intuição, né? A intuição é uma boa pitadinha, mas você precisa agir com base em dados, com base em coisas concretas, né? Tomar decisões muito bem calçadas, né? Então, e para isso você precisa de formação. Então, eu acho que essa é sempre a chave da coisa. E eu acho que no mundo que nós estamos, com as necessidades atuais, vai haver, sim, cada vez mais espaço para mulheres que usem as habilidades que estão quase que intrínsecas nelas, né? Por uma questão hormonal, por uma questão de neurotransmissores, por uma questão biológica, né? Assim, você tem sim mais ocitocina, que é o hormônio do amor, é o hormônio né, desse acolhimento. Então, veja, a biologia agora está favorecendo as mulheres nesse contexto tão louco que a gente está vivendo agora, né? Sim. E agora falando um pouquinho do sistema que vai como esse assunto é tratado dentro da empresa e como a empresa se vê nos próximos anos nesse aspecto. Olha, no Systemic, a gente tem valores que conversam muito com isso, Legal. né? E esses valores, eu acho que o líder é o guardião dos valores, né? E se ele não pratica aqueles valores, é fake, né? Então, e a gente tem valores, de fato, assim, são 5 valores, e todos igualmente importantes, mas um que se relaciona, que é uma palavrinha que se relaciona com isso, que é respeito, simples assim. Então, respeito ao outro é básico, básico, né? As pessoas não podem invadir a área do outro, né? No sentido de vida. Então, se você tem isso, tudo mais você acomoda. E a gente também fala em entrega de excelência. Então, é uma excelência na entrega. Então, todo mundo tem que estar voltado para entregar excelência, inclusive um ao outro, né? Dentro da empresa. Aquilo que a gente faz como missão da empresa, entregar com excelência, mas um ao outro também. Isso vale para tudo.
Se a gente pensa que a gente tem uma missão e que a gente precisa exercer essa missão o tempo todo, e isso é honesto, é outro valor nosso, honestidade de propósito. Então, se você faz educação, você tem que entregar educação. Não pode entregar um faz de conta. Então, isso é muito sério, é muito sério. Então, a gente tem, além desses três que eu já falei, a gente tem aprendizagem contínua. Olha aí, aprendizagem contínua. Você precisa continuar aprendendo para você galgar espaços, né, mais altos. E o outro é visão sistêmica. O que é essa visão sistêmica? Você saber que as coisas não funcionam isoladamente, as pessoas não funcionam isoladamente, as empresas não funcionam isoladamente. Então, tudo é um conjunto de coisas que tem que andar de uma maneira harmoniosa, né? Então, esse conjunto de valores são os valores que a gente pratica, e eu tenho certeza absoluta que são os valores que vão levar a gente cada vez mais longe. Sim, então, super em consonância também com o nosso tema de hoje, né? Acho que o respeito, Muito. você falou bem, né? Respeito é a palavra-chave nesse debate, nesse diálogo nosso. Sim, 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 sim. Perfeito. Então, a gente espera, olha, a gente tem uma missão muito bonita, e é uma missão que as pessoas que estão no Systemic abraçam, e a gente vai levar, o nosso trabalho é para levar isso cada vez mais para mais escolas, sejam elas privadas ou públicas, para a gente entregar a excelência que a gente entrega, para a gente transformar um aluno, dar a ele uma ferramenta. Imagine, a pessoa com 12 anos ser fluente em inglês. Fluente em inglês, né? Porque o que a gente entrega é excelência. Então, você ter isso na sua vida, você tem uma profissão com 12 anos, né? Então, isso é uma missão que não tem, assim, é uma missão que mexe com o coração de todos nós que fazemos o sistema. E por isso, eu tenho certeza que a gente vai longe, porque vai impactar a sociedade, já impacta, vai impactar as famílias individualmente, né? As pessoas individualmente que estão envolvidas, desde o aluno, a família, o professor também, porque para você entregar essa excelência, qual é o nosso trabalho? Desenvolver professores. A figura do professor, como é que pode a pessoa pensar em educação? Você não faz educação entregando um livro, a gente não entrega um livro, a gente entrega uma formação continuada, do lado ali do professor, uma mentora o professor para que ele consiga fazer aquilo acontecer. Então, assim, a gente está muito empolgado porque a gente entrou em escolas públicas, está entrando com muita força em escolas públicas, e fazendo, e já vendo a diferença. Então, assim, tem uma escola nossa aqui no interior de Alagoas, em que as crianças fazem muitas horas por semana, né? Porque a gente faz conteúdo em inglês. Então, a gente reforça conteúdos, né? De várias matérias, ou reforça ou aprofunda, ou até desenvolve novos, mas você mexe com o cognitivo das crianças. Sim. Então, você mexe com tudo, você não está simplesmente mexendo com uma língua, você não está dando aula de inglês. Aula de inglês é coisa do passado. A aula em inglês, que você possa desenvolver outras competências e outros conteúdos, é outro nível, né? Mas, para isso, o professor precisa estar muito bem preparado. E é por isso o valor dessa mentoria contínua. Então, assim, quando a gente vê esse impacto, como a gente está vendo aqui, que as mães estão chorando. Imagina você ver mães chorando de emoção, porque os filhos estão tendo uma oportunidade que elas jamais teriam e que nem imaginariam que os filhos tivessem. Então, assim, é uma missão nobre, né? E, assim, todo mundo que está com a gente está apaixonado, né, por isso. E você sabe que quando tem paixão no meio, as coisas acontecem. Então, assim, eu acho que vamos longe. Não, super importante esse tema e mostra também o poder da educação no nosso país, né? De fato mudar a vida das pessoas. Isso, É, isso. Vanessa, a gente já está caminhando para o fim, infelizmente. O que eu gostaria de saber,
eu já sei que o Systemic estará na Bet Brasil, já sei que você será uma das palestrantes também. Sim. Quero saber o que você já pode adiantar da sua participação no evento. São dois painéis. Okay. É um painel no Fórum de Gestores sobre avaliação de oralidade nesse contexto de educação bilíngue, né? Porque é um contexto, especialmente essa de programas bilíngues, né? É um contexto em que você ainda foca muito na gramática da língua, no vocabulário, e não faz o principal, que é trabalhar a fluência oral. No nosso caso, é o contrário, a gente trabalha, o foco principal é a fluência oral. Então, não existia no mundo um teste de oralidade focando no que precisa ser desenvolvido, né? E vai ter um lançamento bombástico lá que a gente vai fazer do primeiro teste do mundo com inteligência artificial focado só na oralidade. Então, isso aí foi desenvolvido por uma empresa que é coligada a gente, né, do mesmo grupo, de tecnologia, que tem uma plataforma de desenvolvimento linguístico, que a gente usa no Systemic, inclusive, como complemento. E aí, a gente fez essa demanda e trabalhou junto com eles para esse teste ficar como se imagina, não é? É a FlexD, a nossa parceirona aí de uma empresa sensacional, é uma liderança de homem, mas com essas características necessárias já, né? Extremamente humana, e eles conseguiram aí, estamos lançando ambos aí na feira, esse super... É uma coisa sensacional, Murilo, você já está convidado para conhecer, fazer o teste, tem que fazer o agendamento. Vou agendar já para você, para não perder esse horário, para você fazer esse teste que é maravilhoso. Ele dá um diagnóstico sensacional de todos os aspectos da oralidade. Fantástico. Já pode agendar, porque você também já deixa a dica para quem está acompanhando a gente de não perder esse lançamento lá na Bet Brasil. E há outro painel, que é no auditório do público, né, do setor público. Vai ser um painel super interessante, que a gente vai levar os cases de sucesso que a gente está tendo, na verdade, prefeitos e secretários de educação de alguns municípios estarão lá, inclusive, não, essa surpresa eu nem vou falar, deixa o pessoal com água na boca. Não dá spoiler. Sem spoiler, mas a gente vai ter esses gestores maiores, né, lá, para dar o depoimento, dizer como está funcionando nos municípios deles, porque eu acho que case é sempre ilustrativo, acho que vale sempre a pena para o público, né? Então, já fica a dica aí para a nossa audiência, 2 painéis com a Vanessa e lançamento na Bet Brasil. Quem não pode perder isso, já deixa anotado na esses debates. Isso aí, Murilo. Vanessa, infelizmente a gente vai ficando por aqui. Gostaria de continuar falando por horas e horas. Esse é um assunto super importante, esse que a gente trouxe no nosso episódio de hoje. Então, queria muito te agradecer pelo tempo, pela conversa, tá? Então, só agradecer mesmo. Muito obrigado pela participação aqui, viu? Obrigada a você, foi um papo super gostoso. E obrigada a Beth por essa oportunidade. Perfeito, Vanessa. A gente se vê na Bet em abril, então, tá? Certeza. Até lá. É isso, a gente vai ficando por aqui. Conexão Bet está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Você também pode acompanhar as novidades nas nossas redes sociais, Bet Brasil, ou no nosso site, brasil.betshow.com. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.